Olá, tudo bem? Prazer, me chamo Keila. Sou uma das mentoras dentro do Mais Sucesso e eu sei que você está curioso para saber como que funciona as análises trimestrais. Vou te mostrar como que funciona esse processo na prática. Bom, primeiramente, antes da gente iniciar ali a análise em si, a gente precisa que as suas informações elas estejam espelhando aí o que de fato aconteceu dentro do período que a gente vai analisar, tá? Então, que realmente os saldos estejam batendo, que você tenha registrado todas as entradas e saídas do período em si, tá? Dado isso, estando tudo certinho, a gente segue para análise. E aí a gente, tem três ferramentas essenciais, na verdade eu posso dizer até quatro ferramentas essenciais para essa análise, para realmente criar um plano de ação, e metas para o período seguinte. A gente consegue acessar tanto aqui nessa barra de analisar com, como aqui nessa barra lateral, E aí a primeira ferramenta que a gente tem é o painel de saúde financeira. Aqui a gente consegue analisar os gráficos realmente bem de uma forma visual, verificar, que, por exemplo, na parte de despesas fixas, o custo com comissão está consumindo aí quase que todo o montante, tá? Desse valor de despesas operacionais. Aqui a gente também consegue visualizar, que dada a receita aí desse período que nós estamos visualizando, isso a gente também consegue personalizar aqui em cima, do custo variável consumiu aí 365 mil, tá? Então a gente consegue visualizar isso de forma gráfica. Na parte, de entendendo o seu negócio, a gente também consegue personalizar aqui para o período que a gente vai observar, e aí aqui a gente tem uma visão geral, tá? Da receita, da lucratividade, se está ideal para o ramo, se o ponto de equilíbrio ele está ok, Temos também aqui o índice de saúde financeira, que vai analisar ali a questão de reserva de emergência, de resultado líquido, questão de eficiência, todas essas questões a gente também consegue visualizar aqui. Se a gente clica em ver o diagnóstico, a gente tem algumas informações aqui e também visualiza, o que significa esse 5 aqui, tá? Então, nesse caso, esse AMPA, essa pessoa, ela está no 5, tá? Então, tá na triagem, então a gente, consegue melhorar ainda e com certeza, tá? Na parte de comparativo do negócio é onde que a gente visualiza ali o gargalo, Qual que, dado esse período que a gente está analisando e dada a receita, qual que foi o indicador foco, quais, foram os indicadores ali que puxaram esses índices para baixo, tá bom? Então, nesse caso aqui, a questão, dos índices, e principalmente desses indicadores do fluxo de caixa que a gente visualiza aqui, margem de contribuição, lucro operacional antes dos investimentos, eles foram prejudicados já lá no início da cadeia, tá? Então a gente consegue também identificar que foi gasto aí 4% a mais do que seria ideal para o ramo dessa pessoa, tá? Então a margem de contribuição dela não ficou legal, as despesas fixas também tiveram uma alta, de quase 6 mil reais e acabou prejudicando ali em partes, um pouco, que deixou em estado de atenção o lucro operacional antes dos investimentos, e os investimentos nesse cenário aqui foi o grande vilão, tá? Porque ele consumiu aí 9% a mais desse faturamento, tá? Os tópicos a gente também consegue visualizar, quais que foram as subcontas ali que mais se apossaram desses valores. Então, aqui a gente consegue visualizar que investimentos em bens materiais, investimentos, em desenvolvimento empresarial, outros investimentos e aqui os seus respectivos valores, tá? E aí a gente consegue, visualizando esse cenário, já começar a pensar em metas ali, em ações, tá? Então a gente, aqui vamos supor, na questão do custo variável, foi gasto aí 7 mil a mais. Então, aqui no turbinador de lucros, a gente consegue fazer essa mensuração. Então, eu preciso reduzir o meu custo variável para melhorar a eficiência, de toda a cadeia. Então, nesse caso, dado aquele período ali do primeiro trimestre, se eu fizer uma redução, de 7 mil reais e a gente consegue ir visualizando aqui, deixa eu até voltar aqui para a gente, retornar, aqui o meu custo variável dentro desse período, ele foi de 21 mil. Então, se eu reduzir 7 mil, 140 mil, 114 mil
ali aproximadamente. Então, a gente faz a redução até chegar nesse resultado. Aqui eu cheguei. Se eu fizer uma redução ali de 7%, ele ainda vai ficar menor, tá? Do que seria o ideal, né, dado o faturamento daquele período. Então, aqui, com o turbinador de lucro, a gente também consegue visualizar, né, se eu aumentasse ali, sei lá, 5% da minha receita, quanto que isso impactaria na questão do restante né, desse fluxo de caixa, dessa dinâmica, né, dos meus orçamentos. Se eu reduzisse a minha despesa fixa, quanto que isso melhoraria no meu lucro operacional, né? E aí a gente consegue ir mensurando esses pontos em si, tá? Outra ferramenta muito legal que a gente também consegue utilizar para essa análise trimestral é o comparador, tá? E aí aqui a gente consegue utilizar ali informações, vamos supor, de fazer uma análise, que é algo que eu gosto de fazer bastante, de visualizar como que foram, né, esses períodos similares de um ano para o outro, tá? Então deixa ele só carregar aqui. E aí a gente consegue também visualizar que, por exemplo, para esse caso, o faturamento do ano passado foi muito melhor se comparado com o faturamento desse ano. Teve uma redução, né? Quase que consequentemente ali o custo variável, né, teve a redução na mesma porcentagem. A margem de contribuição também caiu porque não houve receita, também não houve ali custos variáveis, né, para esse período. As despesas fixas aumentaram, então o que causou esse aumento? É algo natural, algo que já era esperado? O que também foi feito nesse período aqui que fez com que a lucratividade ela fosse a lucratividade não, né? Com que o faturamento, a receita, ela fosse melhor, tá? Então, a gente consegue ir verificando também a questão, né, de tendências. Por exemplo, aqui a questão do resultado líquido está sendo uma tendência já desde o ano passado, ele está negativo. O que está causando isso? E a gente consegue ir visualizando, abrindo aqui os pontos, né, visualizando todo ali o plano de contas, né? Não somente uma visão macro, mas também a gente faz uma visão micro desses dados para conseguir alinhar, né, as expectativas de melhora e também pensar em metas e planos de ações, tá bom? Então, outro ponto também muito legal que a gente tem aqui dentro da mentoria do Mais Sucesso é o relatório, tá? E aqui o relatório, a gente vai colocar essas informações, isso daqui é só especial do Mais Sucesso, de colocar essas informações aqui, né, do que foi ali né, do que a gente acordou, quais foram os destaques e atualizações principais do mês, né, os pontos aí que realmente a gente precisa ter uma atenção maior. Aqui também ele já puxa, né, essas informações do que seria ideal, das médias dos meses e o resultado que foi ali atual. Também aparece o índice de saúde financeira, que foi esse que a gente visualizou aqui, tá? Esse índice, então a gente também consegue acompanhar ele aqui dentro do relatório. E as metas, aqui a gente chega na parte mais importante, que é realmente colocar, né, qual que são o foco do mês ou o foco do trimestre, tá? Principalmente o foco do trimestre em si. Em alguma outra informação importante que a gente precise destacar. Então, esse documento, esse relatório, ele é especial do pessoal do Mais Sucesso e esse acompanhamento também, né, de você conseguir ir identificando, fazendo análises mais elaboradas, também é um acompanhamento que a gente faz dentro da mentoria do Mais Sucesso, tá? Então, espero aí que você tenha gostado bastante desse conteúdo e espero encontrá-lo aí dentro do Mais Sucesso. Um abraço!